Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E no programa de hoje nós falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nessa semana. Para esse debate, eu recebo aqui Mônica Rosenberg, advogada especialista em combate à corrupção, Cíntia Nunes, jornalista, advogada e professora universitária, Patrícia Taylor Bittencourt, economista delegada do Corecon aqui de São Paulo, e Luciana Gaston, advogada especialista em compliance e em governança. Muito obrigada, hoje bancada toda feminina, tenho o prazer de recebê-las aqui, obrigada por aceitarem o convite e a gente já começa então com um debate sobre um tema nacional muito forte dessa semana, o impasse entre o governo e o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF, que ganhou mais um capítulo. Após o Congresso aprovar a derrubada do aumento da alíquota, o governo decidiu recorrer no Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias, advogado-geral da União, afirmou que a decisão de aumentar o imposto foi presidida de um amplo estudo técnico e jurídico e que a derrubada do decreto pelo Congresso violou a separação dos poderes. Então, um tema que vem ganhando o debate, né? Vem sendo falado há muitas semanas, já há mais de mês, se não me engano, inclusive. E começo essa rodada com a Mônica. Então, Mônica, realmente viola a separação de poderes uma medida como essa? Vamos começar com o tema que a gente citou logo na entrada. Bia, muito bom estar aqui com você, minhas parceiras de bancada, você que está aí acompanhando Linha de Frente neste fim de semana. É uma questão que fica muito pior do que ela deveria ser, porque nós estamos numa guerra de narrativas, porque a discussão saiu da área técnica e foi para uma área política, da onde ela, aliás, nem poderia não sair. Mas o que acontece? A discussão, o governo emite lá a sua decisão de fazer medida qualquer, né? Neste caso, do aumento do IOF. O Congresso tem o papel de dizer: nós achamos que isso está errado, nós achamos que a população não quer isto. E o que ele poderia ter feito? Se ele entende que a medida administrativa estava errada, ele poderia ter ido direto ao Supremo e dito: isto aqui não vale, esta medida não tem valor, porque é um imposto que deveria ser regulatório e está sendo arrecadatório, argumentos quaisquer. O que o Congresso escolheu fazer? Vamos publicar um decreto, vamos passar uma lei dizendo não pode aumentar. E aí é que ficou a questão, porque nesta briga entre dois poderes, que é absolutamente normal e faz parte da democracia, nós temos uma tripartição de poderes, 3 poderes, e um sistema de freios e contrapesos para que cada poder evita que o outro abuse. A hora que esses dois estão brigando, quem tem o papel de decidir para onde vai caminhar o Brasil é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê muita gente dizendo: vai resolver no tapetão, tá errado. Gente, se não é o Supremo que vai decidir isso, quem há de ser? Não há um poder moderador no Brasil para tomar essa decisão. E não é tapetão, porque só é tapetão quando a gente está decidindo o futebol, que se decide no campo. Neste caso, isso se decide nesse lugar. Estranho seria a gente fazer uma partida de futebol entre legislativo e executivo para decidir se vai aumentar ou não o IOF. Cíntia, me conta uma coisa, isso mostra um enfraquecimento muito grande do governo federal no diálogo, né, na capacidade de conversar? É uma derrota realmente das mais pesadas para esse terceiro governo Lula? Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse final de semana. Boa tarde às minhas amigas, colegas aqui, essa bancada tão qualificada. Boa tarde, Bia. Eu não sei se a gente pode dizer que é uma derrota nesse sentido, mas com certeza é sim o resultado de um diálogo enfraquecido. Concordo plenamente com a Mônica quando ela diz que nessa situação, já que provocado, o judiciário não tem outra alternativa a não ser decidir. Mas ele não precisaria ser provocado na medida em que democraticamente houvesse uma conjunção de intenções em prol da sociedade. Isso poderia ser dialogado de forma positiva, não cada qual pensando na sua imagem, cada qual pensando aí nos interesses que lhes competem, mas sim no interesse da sociedade como um todo. O que é bom para o Brasil, o que precisa? Há necessidade de se contingenciar aí um pouco mais de receita,
receita, então como essa receita virá? Ou não há a possibilidade disso ser feito dessa forma, sob pena de que se enfraqueça ainda mais. O governo não é só o executivo, o governo é uma tríade, né? Então, de fato, Bia, eu vejo que isso é um sinal de enfraquecimento, uma ausência de diálogos. E onde o diálogo enfraquece, onde a gente precisa levar sempre para o Poder Judiciário, a própria democracia fica enfraquecida também, por melhor que vier a decisão do Poder Judiciário. Luciana, o presidente Lula disse, né, que não foi o governo federal, o presidente Lula e Haddad, se eu não me engano, falou isso também logo depois, que não foi o governo federal que saiu da mesa de negociação. Dá para entender essa derrubada pelo Congresso como uma saída dessa mesa de conversa que foi colocada algumas semanas atrás? Sem dúvida. Principalmente porque quando a gente vê que a oposição, os partidos de esquerda, que são contra a maioria do lado do centrão do Congresso, em especial o PSOL, entra com uma ADI também questionando a decisão, eu acho que a gente tem uma rachadura muito pesada, que quem vai pagar a conta, de novo, vai ser a população, mas a gente vê que é uma questão política. Por quê? Porque a taxação, ela visa quem? Os mais ricos e não os mais pobres. Então, quando você pega sobre operações financeiras com cartões de crédito, compra no exterior, troca de moedas, quem vai pagar sobre a tarifação sobre o VGBL não vai ser a classe mais pobre, e sim a classe média. E aí, a gente acaba caindo em um problema político. Então, eu vejo enfraquecimento por parte do governo com a parada dessas negociações. Agora, nós temos uma série de situações que vão começar a surgir a partir disso, até porque, quando a gente pega a ADI do PSOL, o ministro relator é o Alexandre de Moraes. Isso vai trazer para o governo aquela nova desconfiança contra o governo. Há uma imparcialidade por parte do ministro? Não há? O governo está junto? O governo está junto? Então, eu acho que o presidente Lula, basta ver as pesquisas que estão aí. Há todo o movimento para a derrubada do presidente. E quem paga é o país, a população brasileira. Patrícia, do ponto de vista econômico, como que a população ou como que isso reverbera para o governo federal? O ministro da Fazenda já disse que sem essa medida não tem como cumprir a meta fiscal, né? Sim, por causa da prorrogação, né, da desoneração da folha para 17 setores da empresa, foi necessário, do ponto de vista do governo, essa atitude em relação ao IOF, né? Porque ele vinha pelo governo anterior, né, no sentido de zerar até 2028, e com o governo atual se entendeu que poderia se retomar, então voltou para a alíquota de 2022, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Isso tem um impacto dos tomadores de crédito, então afeta também as empresas, né? Tanto na indústria, no comércio, no setor de serviços, e também a pessoa física que precisa tomar empréstimo. Quanto mais caro tiver a possibilidade do crédito, isso tem uma repercussão também no consumo e tem um impacto em toda a economia, né? Encarece o valor do dinheiro, né? O IOF, que vinha, como eu disse, numa trajetória de baixa, houve um retrocesso nesse sentido, tentando aí aumentar a arrecadação, né? Saindo da função de regulação do IOF para um viés arrecadatório, sim. Mônica queria completar. Eu queria, porque vocês estavam comentando aí da derrota e do aspecto de sair da mesa de negociação, e eu queria só lembrar para quem está acompanhando que esse projeto que foi apresentado e que foi derrubado no Congresso já era um projeto negociado. Ele já tinha sido alterado uma primeira vez imediatamente naquela mesma noite, depois uma segunda vez. Então, é essa sensação de que houve uma negociação e que na hora H eles falaram, não, dane-se as favas da negociação, a gente vai fazer um decreto e não vai mais acontecer. E em relação ao impacto, é importante lembrar que é um imposto regulatório que funciona um pouco como assim, o imposto de importação. Você aumenta o imposto de importação quando você quer que as pessoas importem menos. Então, é um imposto que é feito para mudar o comportamento das pessoas. E nesse sentido, como ele vai impactar as operações financeiras,
ele sim muda o comportamento, ele impacta para todo mundo, e aí a argumentação de que é um imposto que é só para ricos, ela acaba caindo por terra, porque não existe um imposto regulatório que é só para uma parcela. Ele vai regular o comportamento de todo mundo, e nesse caso já está explícito que ele vai sim ter uma função arrecadatória, que tudo bem, a gente sabe que o governo arrecada com o imposto de importação e com os outros impostos regulatórios, o que não pode é usar a desculpa do regulatório para arrecadar mais dinheiro, já que não estão fazendo os cortes que tinham que estar fazendo. E aí, Cíntia, isso obriga o governo a caminhar numa direção do corte efetivo de gastos? Olha, deveria, pelo menos, né? Eu concordo plenamente. Esse discurso, que é um discurso que até cansa qualquer pessoa que vem acompanhando as narrativas políticas, isso não é de hoje, mas sobretudo nesse momento, é uma coisa que chega assim até mesmo a colar a ideia que se faz a inteligência das pessoas. Essa dualidade de ricos e pobres é algo que enfraquece o país de uma forma geral. Então, de fato, deveria obrigar, Bia, deveria, por quê? Passou da hora de que essa lição de casa seja feita, onde se corte qualquer pessoa, eu digo sempre isso, qualquer pessoa que tenha uma questão econômica sabe que se tem mais gasto do que entrada, tem que cortar o gasto. Então, onde está o segredo disso, né? A gente não precisa ser economista para saber que... Precisa ser economista para saber o corte certo, o que vai impactar menos, mas não precisa ser economista para saber que isso é o mínimo que se espera, não só desse governo, mas de qualquer governo que esteja à frente de um país onde há um déficit. É uma coisa óbvia. Pensando em 2026, a gente sempre termina falando de 2026... Como que fica a situação, Luciana, tanto para o presidente Lula quanto para o ministro da Fazenda? Alguém sai mais abatido dessa história, digamos assim? Eu acho que ambos. Tem sido muito questionada porque falaram que eu ando pegando demais o pé do Haddad. Ele recebeu um questionamento essa semana de um jornalista, ele falou que nós vamos ter um superávit em 2026 de 0,25% no crescimento do PIB, algo em torno de 31 bilhões de reais. E a minha pergunta vem, será que ele sabe o que está acontecendo? Porque quando vem o AGU e fala que o presidente Lula está atuando em defesa do presidencialismo, a gente vê índices terríveis aí de pesquisas para uma eleição presidencial em 2026. E aí a gente pergunta, o ministro, será que ele está concatenado com o que está acontecendo? Ele está falando a mesma linguagem do nosso presidente? Eu acho que não, porque empresários estão se matando para manter com as suas portas abertas, pagando seus impostos, mantendo postos de trabalho, enquanto a gente tem um ministro perdido, um presidente mais perdido ainda, que nós vamos entrar, não quero invadir o tema daqui a pouco, que sai do Brasil para um evento importante para assumir a presidência do Mercosul e vai visitar uma presidiária condenada por corrupção há 6 anos e que teve seus direitos políticos cassados. Essa é a situação do nosso país, é a gestão que nós temos. Então, eu acredito sim que o impacto será muito negativo. Patrícia, o que a gente pode esperar do Judiciário? O ministro Flávio Dino disse, por exemplo, num evento na Europa, que já sabe como vai votar, que esse era um tema que não precisava nem de 5 minutos de discussão e de pensar. Então, me parece que colocou ali como um tema simples de resolver. Dá para a gente ter uma ideia do que vai ser falado ou é impossível até agora? Olha, por outro lado, o ministro Fernando Haddad ontem deu uma esperança de uma negociação ali, né, entre as partes envolvidas nesse processo. Porque o melhor caminho é que isso não fosse judicializado, embora seja possível ser judicializado, né? Mas o melhor caminho é o da articulação política, que deveria ter continuado, né, e não ter se encerrado nesse... Por outro lado, também, há uma necessidade do governo atual de governar, né? Enfim, cada um fazendo seu papel, né? O presidente, né, tentando que esse decreto seja realmente possível e o Congresso negando e nesse meio tempo faltou diálogo. Mas eu ainda acredito que mesmo apesar inicialmente ser uma DPF pelo PSOL e depois se tornar ADI aí pela adaptabilidade que a ministra Carmen Lúcia fez, né? Mas a AGU agora entrou com uma ação direta de constitucionalidade de todos esses instrumentos aí. Eu ainda acredito que ainda é possível
que se tenha um consenso nessa solução, porque é melhor para o governo, é melhor para todos os envolvidos pensar no que é melhor para a sociedade. Você também acha, Mônica? Eu não acho que faltou diálogo, não. Eu acho que faltou foi vergonha na cara e senso cívico. Porque aí agora eles vieram com uma narrativa, com uma campanha gigante, com não sei quantos influenciadores montando sites do nós contra eles, como se fosse uma disputa de ricos contra pobres. E isso, gente, é quase criminoso, é covardia, porque coloca pessoas que não têm interesses antagônicos. É falso dizer que o rico quer que o pobre fique mais pobre e que o pobre quer que o rico deixe de ganhar dinheiro. O empresário brasileiro, ele quer que os seus funcionários tenham saúde, tenham educação, sejam capacitados, tenham segurança para chegar no seu trabalho sem ter medo, tenham transporte. Então, essa dicotomia, ela é falsa. E o governo esquece que a responsabilidade de fazer cortes começa em si mesmo. Eles poderiam cortar emendas, super salários, privilégios, todo tipo de benefícios, mas não, é muito mais fácil para o governo dizer, vocês aí, um está querendo tirar do outro. Não, existe uma solução que não passa nem por cobrar mais impostos, nem pela redução de políticas sociais. Ela passa por um mínimo de certeza de enxugar os seus próprios gastos, olhar para si mesmo, cortar na carne, e aí a gente vai começar a falar de gestão e sustentabilidade. E não precisa virar um contra o outro. Diga, Luciana. Olha, pegando o gancho do que a Mônica falou, nós não podemos esquecer que quem sofre é a população carente. Esse é o ponto principal, crucial. Só que com essa história do IOF, que vem se estendendo desde lá de trás, outros temas importantes acabaram sendo fatiados. Por exemplo, voltando um pouquinho, nós tivemos a história do INSS, que foi lá fatiado pelo ministro Flávio Dino, segundo dizem aí a questão das investigações, que está sendo analisado pelo Poder Judiciário. E aí nós pegamos agora o tema da IOF e as coisas vão passando e nada tem solução. A grande preocupação neste momento temos um déficit, com a não aprovação são 12 bilhões a menos para os cofres públicos só nessa gestão, neste ano, e as contas do governo precisam ser aprovadas. A lei de improbidade administrativa está aí. A grande preocupação que há é com 2026. Primeiro que o PT não tem candidato. O único candidato que tem é o presidente Lula. O Haddad, que já cogitou no passado, que não deu em nada e não vai dar em nada agora, porque nem a população mais carente, que não tem comida na mesa, não aguenta mais. Então, não é falar... Alguns podem entender que é um discurso de direita, esquerda. Não, é a realidade do país. Saia na rua e vá aos mercados. Converse com as pessoas na rua. Nós precisamos de um governo que entenda as necessidades da população, que nos tragam resposta de inúmeras investigações que estão aí sendo analisados, vários temas que não chegam a lugar nenhum. Então, vai ser aprovado aqui, ok, quem vai pagar a conta sou eu, é você, todos os nossos ouvintes aí de baixa renda, classe média e alta. A conta vai chegar para todo mundo. Cíntia, a gente tem um recesso parlamentar chegando aí e, como a gente já comentou, 2026, quer dizer, o segundo semestre desse ano, que é um semestre aí crucial, último efetivamente antes do ano de eleição, que a gente sabe que é mais complicado, né, no Congresso, vai ser bastante animado, digamos assim. Se animado for sinônimo de desesperador, né? Aí tudo bem, eu até concordo. É assustador, porque de fato a gente está vivenciando uma narrativa de um discurso muito raso. Essa coisa de nós contra eles, esse tipo de coisa, eu assim simplesmente não suporto mais. Acredito que falo em nome de praticamente toda a população de bom senso. Não dá mais. Essas coisas, elas vão causando efeitos em cascata. Parece que, olha, vocês estão vendo que uma questão do IOF só vai prejudicar uma classe X, mas é um efeito em cascata, inclusive até mesmo quando se disse, quando o dinheiro fica mais caro, o crédito começa a faltar, isso vai impactar no agro, isso vai impactar em vários setores. Ninguém quer ver, só se for uma pessoa sádica, quer ver o outro pobre, mais pobre. A gente quer um país onde as pessoas tenham dignidade, onde qualquer um não precisa depender de esmola alheia. Quando a gente fala como
vamos fazer cortes, o governo vem com uma narrativa de estão querendo cortar o Bolsa Família para ver se dá um susto na população carente, para a população falar, nossa, estão querendo... Não é nada disso. A gente não precisa chegar nesse tipo de corte. Talvez a gente precise fiscalizar melhor para onde vai o dinheiro de determinados programas. Mas o corte tem que ser feito nos supersalários, o corte tem que ser feito em outros gastos, verba de gabinete, há um monte de gordura sobrando. Só que ninguém quer colocar a mão nessa caixa porque daí mexe no próprio bolso, né? Fundo o bolso eleitoral. de quem manda. Sim. Fundo eleitoral, que estão aumentando o valor, ou seja, não faz sentido, não tem lógica. E a gente, você que nos assiste, todos nós, ficamos com uma imensa bola vermelha no nariz. Patrícia, o que precisa ser feito para a meta fiscal ser cumprida ainda? Olha, poderia começar pelas emendas parlamentares, né? Que virou moeda de troca, por exemplo, né? E essa questão da gestão também do governo. É importante o funcionalismo público, sim, né? Para fazer o atendimento à população. Mas a quantidade de pessoas que não entraram pela porta da frente do serviço público, eu costumo dizer, entraram pela porta dos fundos, né? Por outras questões, isso também precisa ser revisto, né? As políticas de incentivo às pessoas, né? Nós temos várias diferenças no nosso país, né? Então, como você disse, a gente precisa fiscalizar bem, não terminar com essas políticas que são extremamente importantes, né? Não é normal que num estado, por exemplo, do Brasil, uma pessoa tenha que comer ratão para se manter viva em muitas situações, né? Cada situação exige um olhar atento, né? E fiscalizar bastante também. Bom, ainda falando sobre temas que envolvem o presidente Lula, mas virando um pouco a página, na última quarta-feira, o presidente Lula embarcou para Buenos Aires, onde participou da cúpula do Mercosul. Foi a primeira visita do presidente à Argentina desde que Javier Milei assumiu a presidência do país. Outro tópico polêmico da viagem de Lula é a visita à ex-presidente Cristina Kirchner, condenada a 6 anos de prisão por corrupção. Bom, vamos começar falando dos discursos, né, nessa cerimônia. Luciana, foram discursos muito diferentes, contrastantes de Milei e de Lula, né? Um criticou a posição, Lula falou que estar no bloco protege os países. O que a gente pode entender de discursos tão diferentes? Primeiro, as bandeiras, né? Que mesmo sendo países diferentes, de novo, direita de um lado, representado pela Argentina, esquerda do outro lado, representado pelo Brasil. As questões todas estão sendo aí resolvidas entre esses dois países, Brasil e Argentina, através de muita diplomacia, que não estão sendo executadas através do presidente Lula. Isso é fato. É uma vergonha. Nós não temos representatividade diplomática por parte do nosso presidente, enquanto ele deveria sentar para conversar com o presidente daquele país, ele vai conversar com uma presidiária, alguém que representa aquilo que nós, cidadãos brasileiros, não queremos. Como exemplo, eu tenho vergonha de saber que o meu presidente esteve na Argentina visitando alguém que está condenada, pedindo autorização para poder visitá-la, porque ela não pode receber visitas. E temas sensíveis que envolvem os dois países, que envolvem economia entre os dois países, precisam ser defendidos. O Lula foi lá falar de sustentabilidade. Nós estamos aí batendo na porta da COP30. Será que vai ser cumprido tudo que está sendo prometido? Aí ele está falando com outros países. Tem lá o pessoal do EFTA, que ele está tentando fazer uma aproximação, prometendo que a França vai assinar o acordo. O próprio presidente francês falou que não vai assinar o acordo porque é prejudicial aos produtores franceses. Acho que o nosso presidente precisa alinhar o seu discurso, saber com quem ele está indo conversar, quais são as pautas definidas e estudar a cartilha, porque a cartilha que estão passando para ele está botando debaixo da mesa e não está olhando. Cíntia, o presidente Lula, até na época da campanha, ele falou bastante que queria retomar o protagonismo internacional do Brasil, que queria conversar com vários líderes. Quando não conversa com o presidente da Argentina, passa um recado diferente do que prometeu antes? Poderia ter feito de outra forma?
Com certeza, né? Porque fica acirrando de novo essa questão de que ele é de direita, sou de esquerda. É um discurso bem ultrapassado. A gente pode ter ideologias políticas com alinhamentos distintos e até aí está tudo certo. Não há um único caminho a ser seguido, mas o diálogo envolve o protagonismo. Se ele quer ser um nome, se ele almeja isso, tem aí 6 meses, eventualmente, à frente do Mercosul para fazer isso, deveria começar mostrando minimamente a noção ali de diplomacia mesmo, né? De chegar e estabelecer um diálogo, porque por mais que você não se alinhe com a ideologia, com determinados programas, sempre há, senão você não tem como fazer parte de um bloco, não há sentido. Ou então se forma um bloco único de uma ideologia e acabou. Então, se você está dizendo, se ele diz, né, que quer ter esse protagonismo, ele tem que começar a fazer o mínimo, e a diplomacia não é, como disse a Luciana aqui, ir lá visitar, e até se ele fosse visitá-la no sentido de que é minha amiga, eu vou visitar, um problema dele, tem direito, e eu nem entro nesse aspecto, mas antes de mais nada, faça aquilo que ele foi lá, pago para fazer. Mônica, fala um pouquinho pra gente dessa visita. O presidente, inclusive, posou com uma foto pedindo liberdade para a ex-presidente Cristina Kirchner. Então, ele aliás, ele é muito chegado em mulheres condenadas por corrupção, né? A gente vê que ele trouxe a ex-primeira-dama do Peru, foi buscá-la, agora foi lá na cela, porque ela está em prisão domiciliar, a residência dela é a cela. Ele foi lá visitá-la em sua cela. Então, que bacana ver este olhar que o nosso presidente tem para estas mulheres vítimas dessas acusações terríveis, inclusive que levaram a condenações em seus respectivos países por corrupção. Mas a gente entende por que ele fica tocado por essa situação, né? Nós não vamos comentar aqui, mas é claro. Agora, é realmente diplomaticamente muito ruim a posição que o Brasil tem hoje. Quem durante essa semana não leu o artigo da The Economist sobre o quanto o Brasil está se tornando irrelevante na política internacional, não deixe de ler, porque chega a doer, para quem já é mais velho como eu, lembrar o que o Brasil representava. O Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU, é parte dos 5 membros permanentes desse Conselho. Tal era a nossa importância na mediação de conflitos. É o Conselho de Segurança, gente, mediação de conflitos. Hoje não, hoje o Brasil tem um presidente que quer visitar condenados por corrupção, ditadores. Ele faz questão de estar no Irã, na Rússia, nesses momentos tão importantes da ditadura internacional. Ele está lá presente, alinhado com esses países estrategicamente errados. E a Luciana citou bem aqui o acordo do EFTA. EFTA deveria ser a Associação dos Países Nanicos, porque, se vocês forem ver, é Islândia, Suécia, Liechtenstein. Nossa, que importante este acordo para o Brasil. A nossa economia está garantida, agora não tem mais problema. É triste, é lamentável. E aí, gente, diferença entre... Por que Milei e Lula não estão se falando? A diferença ideológica é muito clara. Milei fez cortes na Argentina. Quando ele entrou, ele fez cortes economicamente corretos. Doeu, os índices de desemprego cresceram, a população sofreu, tinha gente morrendo de fome. Mas isso é necessário para corrigir uma política populista, assistencialista, que é o que o Lula faz hoje no Brasil. Bom, comentava que o presidente Lula posou naquela foto pedindo Cristina livre. Nas redes sociais ele não defendeu de forma direta a liberdade, disse que foi muito feliz em revê-la e encontrá-la tão bem, com força e gana de luta, e que ele tem por Cristina uma amizade de muitos anos, que vai muito além da relação institucional, com carinho e afeto de amigos. Bom, e aí ele está usando dinheiro público, porque ele foi numa visita oficial com dinheiro público para visitar a sua amiga de muitos anos. Tá errado, bonito, presidente. Patrícia, aproveitando esse gancho, então, dentro dessa visita, visitar amigos de recentes posições colocadas, inclusive, pelo Itamaraty, que a Mônica citou agora, na relação ali entre Israel e Irã, muita gente leu como equivocada o posicionamento ali. Falta, e o Brasil perdeu um pouco a neutralidade que era necessária e que era colocada há alguns anos, né? Que era ali um símbolo do país? Eu acho que muitas falas do presidente, elas não são pensadas, né? Elas são no improviso. E quando elas acontecem no improviso, isso tem uma repercussão, um impacto não desejado para toda a sociedade brasileira.
Agora, voltando à questão ali da reunião de cúpula do Mercosul, com os países Islândia, Suécia, Noruega, enfim, existe sim bastante comércio entre esses países. São países que têm riqueza, no caso, né? E o grande intuito do presidente era a quebra de patentes, né, da Suíça, por exemplo, de medicamentos em momentos como a pandemia. E isso foi uma vitória e se conseguiu. Haviam reuniões desde 2017, foram mais de 14 reuniões e se conseguiu chegar a isso. Houve também, não sei se foi um ganha-ganha nessas negociações envolvendo a Argentina e o Brasil, mas a Argentina reivindicava que tirassem 50 produtos, né, da tarifa comum do Mercosul e conseguiram isso, né? Por outro lado, o Brasil gostaria de levar questões mais sobre direitos humanos e outras questões, e há uma resistência ainda por parte da Argentina. Bom, e falando um pouco agora da parte além da relação entre Brasil e Argentina dessa reunião, se a gente podia citar a questão do acordo com a União Europeia, né? O governo federal quer conseguir anunciar um acordo durante esses 6 meses que o Lula vai permanecer na presidência do bloco. E aí, Luciana, te pergunto, tem luz no fim desse túnel? Porque é uma questão que já está há muito tempo tentando ser desenrolada, né? Eu acho difícil. E o ponto é simples, credibilidade. Qual a credibilidade que o governo brasileiro oferece e qual a credibilidade que o atual presidente do Mercosul oferece para a comunidade europeia? Esse é o questionamento, é simples. Nós temos um presidente lá que não tem aprovação interna, que não consegue lidar com o seu vizinho mais próximo, que é a Argentina, que tem uma série de relações comerciais, vai conseguir lidar com a comunidade europeia? Vai conseguir gerir todo aquele universo? Nós estamos falando de um país aqui. Ele não fala nada que nós temos a Bolívia ali, que virou um centro energético, pensando em lítio, em uma série de outras fontes naturais, que nós precisamos olhar com carinho, porque o Brasil agora, cada esquina de 10 carros, pelo menos uns 7 são elétricos. De onde vão vir essas fontes energéticas? Ele está olhando isso com carinho? Não, ele não está. Pelo contrário, ele está criando subterfúgio para poder falar que ele, como presidente, conseguiu fazer alguma coisa. Focado o quê? Em votos. Votos que ele não vai ter. E ele não vai conseguir fazer esse acordo. Essa é a minha opinião. Posso estar errada, mas eu dificilmente acredito que países tão sérios vão querer se unir com alguém que não traz o mínimo de respeito e seriedade. Quando a gente pensa em regras de compliance, combate à corrupção, ele sai daqui representando, assumindo a presidência do Mercosul para se unir com alguém ligado à corrupção. 2 pesos e 2 medidas. Concorda, Cíntia? Olha, eu concordo, sim, principalmente porque esse governo especificamente, né, o presidente vem vivendo, não é um ano eleitoral o próximo ano, já é o ano eleitoral desde que ele tomou posse. Então, vem só trabalhando, parece-me que a ideia é só conquistar votos e pensando na continuidade. Quando isso acontece, deixa de fazer o que precisa fazer, o que realmente talvez poderia dar ensejo a um outro mandato. Eu confesso, assim, não me alinho à ideologia da esquerda, mas se o país estivesse bom, eu não teria problema nenhum em votar em qualquer pessoa que levasse o país para o melhor caminho. Agora, concordo com o que a Luciana está dizendo, como é que você vai conseguir entabular acordos se você não tem credibilidade nem interna? Você mostra que não consegue dialogar com seus vizinhos próximos e isso leva a uma total inviabilidade de qualquer negociação séria. Você olha e fala, a gente não sabe nem o que está acontecendo, um presidente que não consegue, muitas vezes, fazer validar as suas próprias medidas, está sendo questionado pelo legislativo, vai ter que levar as coisas ao Poder Judiciário. Essa falta de credibilidade interna se reflete externamente. E essa falta de protagonismo do Brasil nos organismos internacionais dificilmente vai fazer com que isso favoreça novos acordos com a União Europeia. Mônica. Eu vou discordar das minhas colegas, porque eu acho que a dificuldade do acordo entre o Mercosul e a União Europeia não tem nada a ver com a capacidade de liderança e protagonismo, apesar de concordar com vocês que ele não tem.
não tem nada a ver com o nosso lado do Mercosul e tem muito mais a ver com a força dentro da União Europeia do agricultor francês, do pequeno produtor, porque lá eles exercem essa muito forte influência em cima do Macron, que não tem tamanho, não tem capacidade, não tem força para dizer nós vamos fazer este acordo, porque ele é bom para o Mercosul, ele é bom para a União Europeia, ele é ótimo para o consumidor da União Europeia. Ele só é ruim para o agro de lá, que não consegue concorrer com o nosso agro. E esse é o problema, tanto que quando Milei era presidente, também o acordo não ia para frente, porque eles sabem que neste acordo, esse pequeno grupo que está barrando, vai perder, porque não concorre com o nosso. E aí a gente podia ter Jesus Cristo, presidente do Brasil, não ia conseguir fazer esse acordo. Patrícia está balançando a cabeça, concordou? Concordo totalmente com a Mônica. Costumam dizer que tem que combinar com os russos, nesse caso com os franceses, né? Com o Macron. Eu acho difícil, muito por causa da França, sim, com certeza. Aquele caso do Carrefour, inclusive, ilustra bem isso, né? O caso da carne. Sim. Exatamente agora que você falou, realmente lembrei que houve uma pressão mesmo desses produtores do agro francês e que colocaram em óbices até mesmo o recebimento da carne de frango. Realmente, verdade. E, bom, para a gente fechar esse assunto, acho que vale a gente comentar o seguinte, Luciana, tudo isso que a gente citou, para a gente arrematar esse bloco, desde problemas de governabilidade, ali de conversa com o Congresso, talvez um acordo mais difícil com o Mercosul, aliás, com a União Europeia, independente ali das razões pontuadas aqui pela mesa, continuam tornando um cenário um pouco difícil para a esquerda em 2026? Com certeza. Nós temos vice-presidente lá em Brasília, que é alguém que é de São Paulo, que até bem pouco tempo atrás tinha um protagonismo que poderia ser um substituto, que está morto, né, politicamente, porque ninguém ouve falar dele. Estamos batendo aí a reforma, já tem data agendada para aprovação aí do novo Código Eleitoral. E isso é um tema que vai mexer com todo o cenário político brasileiro. Muita gente que é político hoje, amanhã não vai conseguir se manter. E o nosso presidente, que poderia, já que está com a imagem tão ruim, ter usado a imagem de um vice, que até então foi muito bem visto, em especial pelo empresariado brasileiro, e tentar um terceiro mandato através do seu vice. Mas nem isso ele consegue. Os impactos serão nefastos em 2026. Hoje fala-se em 26% de aprovação do atual governo e o restante reprovação. Até o próprio ex-presidente, que está inelegível por enquanto, Bolsonaro, ganharia em qualquer um dos cenários do atual presidente. Se confirmar a chapa que estão falando pelos bastidores, Tarcísio e Michele Bolsonaro, simplesmente a eleição vai ter um turno só. Eu acredito que nem chega ao segundo turno. E a gente fala agora, então, de Estados Unidos. Isso porque a Câmara dos Representantes do país aprovou o mega pacote tributário e orçamentário proposto pelo governo. O projeto, que seguiu para a sanção do presidente Donald Trump, reduz impostos, corta programas sociais, retira incentivos à economia verde e aumenta a verba para as políticas anti-imigração e gasto militar. De acordo com o escritório orçamentário do Congresso, a medida adiciona mais de 3 trilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 18 trilhões de reais, à dívida nacional dos Estados Unidos. Patrícia, vou começar com você essa rodada. O que isso significa em termos econômicos? Era algo já esperado, né? Sim. Como um republicano e como tudo que ele falou na campanha, não tem muitas novidades aí. No que tange a imigração, por exemplo, né? Reduziu impostos de uma classe mais alta, né? E cortou programas sociais, então ele não está focado de fazer uma distribuição de renda, com certeza, nos Estados Unidos. Mas é o que poderia se esperar do Trump. O tamanho da dívida é o tamanho do PIB nos Estados Unidos, que é bem maior, a relação dívida-PIB americana é bem pior do que a nossa, né? E isso também traz uma certa insegurança aos Estados Unidos também e ao resto do mundo, porque é um país forte, né? Por enquanto, pelo menos, né? E a questão de gastos em armamentos, a gente tem guerras pelo mundo, né? E sempre a indústria armamentícia
foi uma indústria muito importante para os americanos e o foco dele é a indústria armamentícia também. Bom, Cíntia, o presidente Donald Trump, ele fez uma série de promessas, né, ali durante a campanha e logo depois, então, de assumir. Muito se falou que ele não estava conseguindo cumprir todas, agora algumas, então, ele consegue dar andamento. Qual que é o balanço que a gente pode fazer desses meses aí de governo? Olha, Beatriz, o que a gente percebe é que, ao contrário, goste ou não do que ele está fazendo, né? Ao contrário de muitos governantes, de fato, ele está cumprindo as suas promessas de campanha. Para surpresa de ninguém, porque ele está fazendo exatamente aquilo que ele disse. Eu tenho aproveitado e conversado com alguns americanos, perguntando como vocês avaliam. Porque é fácil a gente, ou melhor, né, é até um pouco impossível a gente avaliar estando daqui. E a maior parte dos americanos, pelo menos que eu tenho consultado, tem dito que entendem positivo. Por quê? Porque votaram exatamente para que ele fizesse isso. Agora, se essas medidas são corretas, o tempo apenas é quem vai dizer. Quando você faz cortes em programas assistenciais, num primeiro momento ele está mirando apenas os imigrantes, mas isso pode ter reflexos para a própria população americana, para os norte-americanos. Então, a gente não sabe se a médio prazo essas medidas de cortes, incentivo em energia verde, em questões de saúde, de tudo aquilo que foi implementado, inclusive até mesmo pelo Obama e pelo Biden, a gente não sabe se a médio e longo prazo isso também vai trazer um resultado catastrófico para a própria população. Mas, por hora, a gente vendo de fora e as pessoas para as quais eu tenho perguntado têm avaliado positivamente. Como disse aqui minha colega de bancada, Patrícia, é claro que ele vai investir na indústria de armamentos. É um dos principais business dos Estados Unidos, não há dúvidas em relação a isso. Não é à toa que ele vem pregando que os países precisam ali na ONU investir mais de 5% do seu PIB em armamentos, né? Ele, como se diz, ele não dá ponto sem nó. Nem ele consegue, né? Nem ele consegue investir 5% do PIB em armamentos, mas dá receita para os vizinhos. Exatamente, se os outros tiverem, compram deles, né? Que são dos principais exportadores mundiais de armas. Então, nesse primeiro momento, eu penso que o balanço é positivo no sentido de que ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Agora, os resultados só o tempo vai dizer. Tem alguns números aqui interessantes. Olha, o projeto dele reservou 150 bilhões de dólares para a área de defesa, então com investimentos em sistema de defesa espacial, construção naval, investimentos de 175 bilhões de dólares na agenda anti-imigração, que é uma agenda um tanto quanto polêmica, redução de 330 bilhões de dólares em empréstimos estudantis nos próximos 10 anos. Mônica, o que você acha desses números? Olha, cada vez que eu leio o nome desse pacotão, que é o Big Beautiful Bill, eu sempre fico achando que é uma homenagem irônica ao Bill Clinton. Eu não consigo. E eu confesso que eu não achei que passava. E realmente a maioria foi assim, foi apertadíssimo o resultado. Foi uma maioria construída com muita dificuldade. Me surpreendeu que tenha sido aprovado, porque assim, o déficit americano cresce desde sempre, né? Lá a alternância de poder acontece, então entra um governo republicano, ele reduz impostos para atender os republicanos. Aí entra um democrata, ele aumenta o gasto social, aumenta o gasto com essas políticas, e assim vai se alternando, e toda vez o déficit só cresce, só cresce, só cresce. Esta medida vai explodir o déficit americano, e está aí a questão do gasto militar, porque os Estados Unidos estão aí em algumas guerras, mas a guerra mais perigosa que Trump está enfrentando é a guerra com o Elon Musk. Ninguém está dando valor a isso, mas é perigosíssimo, é muito arriscado, e ele está personalizando esta guerra, né? Ele, durante a semana, ameaçou que ia deportar a esposa do Musk, assim, tá num nível muito doido. E Trump está esquecendo que ele deve parte da sua eleição aos algoritmos, às redes sociais, que Musk sabe muito bem trabalhar. Então, eu entendo como muito perigosa a soma de a aprovação deste pacote com a disputa com o Musk, Estados Unidos caminhando em direção a uma recessão, e essa instabilidade toda que vai jogar gasolina nessa fogueira.
vamos aguardar para ver o que acontecerá. Torço pelos nossos amigos americanos. Luciana, a Mônica falou que não sabia se ia passar, né? E Trump foi lá, conversou diretamente com os parlamentares, investiu um tempo nisso ali. O que isso mostra, essa aprovação, sobre a governabilidade dele? Mostra a força do governo dele, coisa que falta muito aqui no Brasil, mesmo tendo mexido em temas sensíveis, como, por exemplo, cortes em programas sociais. Hoje, um cidadão americano que depende lá do SNAP, que é um programa que eles têm de auxílio, ganha em média $15 por hora para ter direito a esse incentivo. E uma das reclamações que tinham por parte dos beneficiados, que são em torno de 42 milhões, é que algumas pessoas não estavam conseguindo viver ali com um pouco mais de $700, que era o valor recebido, para comprar alimentos. Né? E aí, essas pessoas, mesmo assim, lá, pegou o estado da Virgínia, lá, que estava sofrendo muito com isso, muito temeroso, e acabou passando. Então, mostra a força do governo Trump, mostra que ele sabe o que ele está fazendo, ele tem um controle. Eu acho que ele ganhou muita força recentemente aí com essa questão entre Irã e Israel, ele indo lá, combatendo o Irã. Eu acho que ele está bem. Bom, virando mais uma vez a chave, acho que os dois assuntos que a gente mais fala aqui sempre são eleições e segurança pública. Então, a gente vai bater agora numa tecla de um assunto que tem assustado bastante os moradores aqui da capital e da região metropolitana recentemente, porque uma onda de ataques a ônibus em diversas regiões de São Paulo tem justamente aterrorizado a população. Desde o dia 12 de junho, mais de 200 veículos foram alvos dos ataques só aqui na cidade de São Paulo, só na capital. Foram registrados casos também em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, em Santo André, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em Santos, no litoral, são diversos casos já registrados e esses ataques acontecem, então, com pedradas, né, nos ônibus, uma delas até que atingiu e feriu gravemente uma mulher atingida no rosto recentemente. Mônica, inclusive a gente falava sobre esse assunto, sobre as possibilidades de internet envolvida em desafios como esse. Teve uma coletiva da polícia falando sobre o assunto e eles descartaram por hora envolvimento de organizações criminosas e trabalham com essa linha, desafios na internet e também até mesmo reivindicações ali das próprias empresas de ônibus. O que dá para a gente pescar até o momento desses ataques que têm sido recorrentes? É uma vergonha que tenham levantado essa questão do desafio na internet. Nós temos realmente visto desafios assustadores, assim. Eu me lembro, há poucos meses teve um desafio que as crianças tinham que tomar detergente, tinham que tomar Cândido, morreu uma criança, né, quase adolescente. Então, nós sabemos que esses desafios existem e que eles são horrorosos, mas eles têm algumas características que não estão presentes nesse do ônibus. A primeira delas é que quem faz posta. Tem que postar, senão não adiantou, não vale ponto. E isso não é o que está acontecendo. E outra, não é uma violência como em geral, é em si mesmo. Não existe essa violência contra o terceiro. Mesmo nos desafios mais horríveis, não é desta forma. Nós vimos a imagem aí do ataque no ônibus. Para mim, o que parece é que nós estamos chegando num nível em que o Rio de Janeiro está há muito tempo, que é essa guerra urbana deflagrada. E isso é muito preocupante, porque é a quebra do Estado civilizatório, né? A hora que a gente não confia mais no Estado de Direito e nada disso começa a chegar nesse ponto em que, seja o que for, milícias, nós vamos ainda aí chegar nos finalmente dessa investigação, mas seja quem for, é uma clara retaliação contra um Estado, contra um grupo e uma sociedade, e isso a gente não pode admitir. Eu citei há pouco aquela moça que acabou sendo atingida no rosto. A gente tem imagens, inclusive, dessa agressão. A moça está sentada no ônibus, mexendo no celular com tranquilidade, sem esperar, quando o vidro é quebrado, porque é atingido por essa pedra e ela é atingida diretamente no rosto. Assusta o rapaz que está do lado também, que tenta auxiliá-la, mas enfim, um trauma ali muito grande, um ataque que realmente a pessoa não espera, né? E aí, Cíntia, também te pergunto, a gente fala muito aqui no programa sobre a infiltração do PCC e de organizações criminosas em diversos serviços aqui no estado de São Paulo como um todo. Recentemente, 2 empresas de ônibus aqui da capital paulista foram afastadas justamente de fazer esses serviços porque o Ministério Público apontou ligação
com o PCC. E apesar das investigações estarem agora não trabalhando com essa linha, porque ainda não viram um propósito e dizem que tem propósito, né, em ações de organizações criminosas, de qualquer forma há esse receio, principalmente da população, porque tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o próprio prefeito de São Paulo já disse, esses criminosos estão conseguindo fugir das câmeras, da central de monitoramento da cidade. Então fica esse ar de medo, né? Sem dúvida. E o pior, né, é que acaba exatamente atingindo, inclusive, a população de trabalhadores, porque quem usa maiormente o serviço público, quem usa os ônibus, é o pessoal que está se deslocando para voltar ou ir para o trabalho e acaba sendo vítima de um vandalismo ou de uma ação criminosa. Acredito que, por hora, seria assim, um pouco arriscado atribuir a responsabilidade a um grupo ou a outro até que as investigações possam avançar. Eu sempre tenho receio de fazer aqui suposições, tendo em vista que não tem um lastro nenhum probatório que indique que nós estamos indo em uma direção ou outra. De toda forma, a sensação de vulnerabilidade, a sensação de insegurança aumentem muito. E como é algo disseminado, que está ocorrendo em várias cidades, aqui na Grande São Paulo, inclusive, as pessoas não têm mais segurança. Então, as pessoas já vivem inseguras quando elas estão andando pelas ruas. Agora, dentro do transporte coletivo, também há insegurança, ou seja, um caos. E que em momentos que a gente já vive caos de tantas ordens, você pode escolher uma paleta de caos, né? Qual que você vai tirar no dia. Então, assim, é horrível e é lamentável. O que a gente espera é que a inteligência da polícia possa identificar a fonte para a gente entender o propósito, porque, acima de tudo, não que justifique, mas essa ausência de propósito torna tudo ainda muito mais surreal. Eu espero que, de fato, haja uma linha para se saber até onde atacar e saber por que é que essas pessoas estão conseguindo se furtar, inclusive, das câmeras, ou seja, qual conhecimento que elas têm privilegiado, que sabem, né, onde se encontram essas câmeras e conseguem evitar. Há alguma coisa por detrás de tudo isso, eu espero que nos próximos dias isso venha à tona. Luciana, esse problema expõe uma falha grande dos nossos governantes, das autoridades, no que diz respeito à segurança. Muitos vêm tentando bater nessa bandeira, né? Mas aparentemente, em muitos quesitos, não funciona, né? Uma coisa é fato. São Paulo tem um governador em evidência. As cidades que estão sofrendo ataques são cidades do Grande ABC, aqui, muito próximo à capital, Osasco e outros municípios, e a própria capital paulista. Isso mostra uma vulnerabilidade política, não só de segurança pública. Porque a partir do momento que você tem um crescimento exponencial de um governador de estado, que pode ser aí um forte nome para ser candidato a presidente da República, misteriosamente, a polícia não consegue descobrir quem são os causadores. E o que é pior, eles têm informações que fazem com que eles saiam ilesos sem que haja uma identificação desses criminosos. Isso mostra que tem algo muito obscuro por trás de tudo isso e que precisa ser investigado. Mas que isso demonstra uma fragilidade do governo do estado neste momento em lidar, sim. E isso vai ter um reflexo lá em 2026. Como sempre, a gente volta a 2026, né? E, Patrícia, tudo isso também tem, claro, uma cadeia que termina também na parte econômica e financeira das cidades e dos estados. Porque você está gerando, então, prejuízos para o transporte, está gerando prejuízo porque precisa colocar mais forças de segurança, investir mais nisso, né? Realmente são problemas que vão se unindo uns aos outros, né? Com certeza. Principalmente em relação à segurança, né? Esses gastos têm que aumentar, né? Por exemplo, não saber, né? Não conseguir localizar quem faz esse tipo de coisa. Eles sabem exatamente onde estão as câmeras nas cidades, isso é bastante preocupante. Então, tem que ter mais investimento aí, mais gastos. Gera insegurança na população, gera insegurança no comércio, nos estabelecimentos, né, comerciais, enfim, isso acarreta em prejuízo não só para o Estado, mas para toda a sociedade. Claro, além das empresas de ônibus, obviamente, né? É bastante complicado e bastante triste essa situação.
Mônica, nosso problema é muito mais profundo do que parece, porque recentemente, por exemplo, uma tentativa muito forte de prefeitos aqui do estado foi de mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. Quer dizer, isso não deveria ser uma prioridade. A gente tem problemas mais profundos para resolver nesse momento. Sem dúvida. A gente acha que mudar nome ou até acha que fazer uma lei vai resolver, né? O Brasil tem mania de fazer lei em momentos de grande comoção nacional, de violenta emoção, e achar que ter escrito uma lei vai resolver. A gente precisa entender que existem sistemas de incentivos. As coisas só mudam quando você muda a forma como o sistema inteiro está dimensionado. Não adianta mudar o nome da guarda e continuar tendo gente eleita nos parlamentos municipais com dinheiro financiado pelo PCC. Não adianta mudar o nome da guarda e continuar percebendo que tem policiais que trabalham para o PCC e que na defesa, no grupo que defendia o nosso prefeito, tinha gente do PCC ali trabalhando dentro do gabinete. Então, se a mudança não for bem profunda, se não houver reformas estruturais que vão até o financiamento eleitoral, a gente tem que falar de financiamento eleitoral para discutir por que é que quem tem dinheiro vivo no Caixa 2, igrejas, organizações criminosas, operadoras de ônibus, acabam elegendo seus representantes ali de forma não transparente, não que as igrejas não sejam, mas que realmente o sistema de financiamento seja mais claro, seja mais fácil de entender e que a gente comece a eleger aqueles que estão defendendo os nossos interesses e não os interesses de quem os está financiando de forma escondida. Cíntia, o que pode ser feito do ponto de vista prático, além da investigação, né, pensando a longo prazo? Nossa, é complicado, mas uma das questões é o investimento mesmo em monitoramento, né? De você ter aí uma instalação de mais mecanismos de câmeras. A gente tem formas de identificação que talvez possam ser implementadas, mas isso também não é uma coisa que garante que vai trazer resultados, também é algo a médio prazo, não é uma coisa que dá para sair instalando de hoje para amanhã. Tem que olhar os pontos onde isso acontece. Eu acredito honestamente, realmente, que nesse caso específico, falando da violência louca que vem atacando aí os ônibus, é investir na atividade de inteligência da polícia, a única coisa que vai conseguir identificar. Não tem outra coisa neste momento, porque é algo que você não sabe a fonte. Se você não sabe a fonte, você não sabe atacar a origem. Então, agora é realmente confiar que a polícia vai identificar. E ao se identificar, aí sim, verificadas as causas, ter um ataque e um diagnóstico sobre se tem uma razão política, se é apenas uma questão de vandalismo, se eventualmente pode ser uma questão de desafio, sei lá. Tudo pode ser, mas enquanto isso a gente está só apenas pensando, elucubrando, não há resultado nenhum que venha disso, né? A não ser efetivamente um trabalho efetivo da polícia. A gente está quase terminando linha de frente, mas ainda vou pedir um comentário da Luciana sobre essa possibilidade que foi elencada até o momento como mais forte de ter algo a ver com redes sociais, desafios. E aí a gente tem esses vídeos que viralizam e isso pode potencializar, de repente, outros desafios, né? A gente começa a falar, talvez, de novo, aí puxando outro assunto, em regulamentação de redes. Situação muito complexa, porque se você olhar a questão dos desafios hoje, nós pais concorremos, se isso estiver acontecendo, para a prática delituosa. Porque muitas vezes nós somos omissos com os nossos filhos, deixamos os nossos filhos à disposição da rede mundial de computadores. E aí não tem classe social, porque o filho do pobre hoje tem acesso ao celular, à internet, o filho do rico, precisa de controles. Então, falar somente em questão de leis, as leis existem. Eu acho que talvez um resgate social, voltar lá no passado, às suas origens, e tentar regular de forma mais ali dentro de casa o que os seus filhos estão fazendo, pode ser. Bom, por hoje a gente vai encerrando Linha de Frente. Eu agradeço muito a participação de todas vocês nessa bancada feminina muito bacana que nós tivemos neste sábado. Já te convido para acompanhar a gente no próximo sábado também, Linha de Frente. Por hoje a gente vai encerrando. Eu agradeço muito a audiência. Até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.